Fala galera, beleza? Ricardo Longato e no vídeo de hoje eu vou mostrar como que você pode proteger o seu web server contra ataques. Eu escrevi um script bem bacana, uma ideia super simples, mas que torna a vida do atacante muito difícil. E toda essa parte defensiva ela foi baseada em ataques, né? Então, como eu trabalho com a parte ofensiva, né, de realizar teste de segurança, realizar pen teste, eu sei como o atacante pensa. E do lado da defesa, eu resolvi pensar, pô, o que dificultaria o meu ataque a esse servidor, por exemplo. E aí eu escrevi um script que basicamente simula as respostas, altera, deixa tudo aleatório. Eu vou explicar isso de uma forma mais prática aqui. E aí vocês vão entender. Mas é uma ideia super simples, mas que funcionou muito bem. E eu vou deixar até esse script aqui, já está na verdade no GitHub, para quem quiser contribuir e a gente ir melhorando ele. Ok? Então, GitHub Ricardo Longato. Vamos lá. E aqui eu tenho então, eu coloquei o nome aqui de Hardesec, mas assim, eu achei esse nome um pouco ruim, eu acho que a gente pode melhorar. Quem tiver ideias de nome, deixa um comentário aqui embaixo. Quem sabe a gente também já não define um nome mais legal aí para esse script. Então aqui é muito simples, ele só tem dois arquivinhos, porque nesse caso aqui eu fiz ele e testei ele num Apache com um PHP, ok? Mas essa ideia pode ser replicada para outros web servers, seja IIS ou Nginx, enfim. E aí a gente pode ir melhorando em conjunto, né, com a comunidade. Então vou deixar aqui o projeto, já está aqui aberto para quem quiser testar. E agora eu vou mostrar como que ele funciona, né? Então, para isso eu tenho aqui a máquina do atacante, né, que simula quem está realizando um ataque, esse web server, e tenho aqui a máquina que tem o web server, né, a máquina que é o alvo. Nesse caso aqui, ela só tem um servidor, né, normal, aqui um web server comum, tá? Então eu vou só mostrar como que está configurado aqui, que tá com só instalei um Apache, tem uma aplicação rodando, então o Apache está rodando aqui por default. E aí a gente tem um diretório aqui chamado turismo, que tem uma aplicação. Ó. Essa aplicação está funcionando aqui, tudo certinho, beleza? Então isso aqui é só para a gente poder fazer uma simulação, né? Um teste. Então, o que normalmente acontece? Né? Quando a gente tem um web server, o atacante ele vai tentar descobrir arquivos sensíveis, diretórios. É dessa forma que ele vai começar a encontrar a sua aplicação, depois vai fazer todos esses testes dentro da aplicação ali para encontrar estruturas de arquivo, encontrar pontos de entrada, entry points para ele fazer webfuzz, enfim. Então, o primeiro passo ele vai utilizar algumas ferramentas, como por exemplo wfuzz, Derby, GoBuster, enfim, existem centenas de ferramentas, ele pode criar o próprio script dele para fazer isso, mas normalmente o funcionamento dessas ferramentas é o mesmo. Então, por exemplo, se eu usar aqui o GoBuster, GoBuster eu passo aqui que eu vou fazer enumeração de diretórios, né, arquivos de diretórios, estou passando meu word list aqui, que é a big, o IP do alvo, o E aqui para ele exibir a URL completa e o "-t" para ele utilizar aqui 100 threads, ok? Feito isso, ele já começa a identificar e já identificou, por exemplo, que tem turismo lá no servidor. Então, a ferramenta, só de executar esse comando aqui, eu já descobri, na perspectiva do atacante, que existe um diretório chamado turismo. E se eu acessar esse diretório aqui, vou acessar aqui da máquina do atacante também, né? Deixa eu pegar aqui o IP. Eu encontro a aplicação. O atacante também ele poderia repetir esse processo. Vou até colocar uma word list menor, common, por exemplo, e aí ele entra dentro do diretório turismo e faz esse teste e já começa a descobrir outros arquivos, outras informações, né? Então é só um exemplo aqui de como funciona essa técnica. Poderia também utilizar o wfuzz, por exemplo. E o wfuzz ele tem um funcionamento um pouquinho diferente, que ele exibe tudo que ele está fazendo, né? Então aqui ele traz para a gente executou da mesma forma, passou uma word list para ele, passou o endereço do web server e onde ele vai jogar os arquivos, né, os nomes de arquivo para ele fazer o teste no servidor, se existe lá no servidor. Aqui ele mostra o código de resposta, 404, a quantidade de linhas que tem essa resposta, a quantidade de palavras e a quantidade de caracteres que tem nessa resposta. Então, isso aqui é só para mostrar como que funciona o wfuzz, como que a gente poderia fazer o mesmo teste que a gente fez acima ali. Posso colocar um HC aqui que seria hide code para ocultar os códigos que são 403, por exemplo. 404, desculpa. E aí ele traz aqui as respostas igual ele trouxe aqui em cima. Então, não importa que ferramenta o atacante está usando. O comportamento padrão desse tipo de teste é baseado no protocolo HTTP, como o protocolo HTTP funciona. Por quê?
Porque no web server aqui nós temos um recurso que realmente existe, chamado turismo. Mas se eu colocar um nome nada a ver, ele não existe esse nome nada a ver lá no servidor. Não existe nem esse arquivo, nem esse diretório. Então o servidor retorna como 404. Por quê? Porque o protocolo HTTP, quando eu faço essa requisição aqui a nível de navegador ou de programa, não importa, ele faz um GET. Você tem esse nome doido aqui? Aí se o web server falar que se existir, ele vai retornar com esse recurso. Se não existir, ele tem por padrão o retorno 404 para o que não existe no servidor. Assim como ele tem um retorno 403 para o que é proibido de acessar, e 401, não autorizado, 301, redirecionamento, enfim, existe esse padrão comportamental. As ferramentas conhecem esse padrão e trabalham baseado nesse padrão. O que eu fiz então? Esse script que eu criei aqui, vou colocar aqui de novo, ó, GitHub, Ricardo Longato, só para a gente acessar ele aqui, né? Já estou acessando aqui no web server porque a gente vai configurar ele aqui para entender como que ele funciona. Esse script que eu criei, ele cria regras e ele basicamente simula a resposta do servidor de uma forma totalmente aleatória. Dessa forma o atacante vai ficar confuso, ele não vai conseguir ter um padrão, como eu mostrei que existe um padrão para ele identificar, e aí vai tornar a vida dele muito mais difícil. Então eu vou copiar esse código aqui e vamos fazer essa instalação aqui no servidor. Eu vou jogar aqui dentro de opt git clone. Ok. Vou acessar aqui a pasta. E aqui, ó, ls-la, a gente então tem o hardesec.php, que é o script em PHP, e htaccess, ok? Então vou fazer a cópia desses dois arquivos, do htaccess e do hardesec.php, para dentro de var www.html, que é a raiz do meu web server, e vou fazer também para onde tem as minhas aplicações. No caso aqui tem só uma, que é a turismo, por exemplo. Então beleza. Feito isso, a gente precisa fazer uma configuração no Apache. Então eu vou lá nas configurações do Apache, então etc apache 2, apache 2.conf, ok? E aqui embaixo a gente tem essa configuração aqui, ó. Então ele tem o allow override. Essa opção eu vou tirar de none para all. O que significa isso? Significa que eu vou utilizar o htaccess. Então ele vai interpretar o conteúdo que tiver dentro do htaccess para tudo que eu quiser nesse web server, ok? Então por isso que a gente habilita essa opção. E aqui em cima tinha indexes, né? Escrito dessa forma. Eu vou tirar esse indexes daqui porque eu não quero que quando você acessar alguma coisa que não tenha index, o arquivo index, ele liste o conteúdo, ele vai dar um forbidden, ok? Então é também uma prática de segurança aqui para o web server. Beleza. Feito isso, a gente precisa também do modo rewrite habilitado nesse servidor, né? Então a gente pode fazer um E2 em mode rewrite. Opa. A2 em mode, ok? E aqui ele traz então que ele habilitou o módulo rewrite. Esse módulo do Apache, ele permite que você trabalhe com URLs. Então você pode reescrever a URL da forma que você quiser. Por exemplo, é muito utilizado para você fazer redirecionamento ou, por exemplo, todas as páginas da HTTP a gente vai redirecionar para HTTPS. Então utiliza, por exemplo, esse módulo, ok? Então a gente precisa dele para o script funcionar, ok? Feito isso, a gente pode então reiniciar o nosso servidor Apache aqui, ok? Reiniciando, vamos ver se a nossa aplicação ainda está funcionando. Ó. Então, a Apache está funcionando aqui normal. Se eu acessar aqui turismo, perfeito, ó, minha aplicação continua funcionando normalmente, ok? Só que quando eu digitar alguma coisa, algum recurso que não existe nesse servidor, olha que doido, ele retorna uma string louca aqui e um título, ó, 200 ok. Se eu vou atualizando, ó, ele vai mudando tanto o título, que na verdade é o código de resposta, quanto o conteúdo, o tamanho, enfim. Então ele faz isso totalmente de forma aleatória, ok? Tanto aqui quanto na raiz também, ó. Agora vamos ver qual o efeito que isso tem para o atacante. Eu só habilitei esse script no servidor, então vou voltar aqui agora na perspectiva do atacante, ó. Se a gente fizer o mesmo teste que a gente fez anteriormente, ó, ele já está funcionando, ó. O que não existe no servidor ele retorna assim, e se eu colocar algo que existe, beleza, ele acessou a aplicação.
Mas vamos tentar agora executar as ferramentas que a gente estava executando, que a gente descobriu, por exemplo, a primeira vez aqui, ó, a gente executou esse comando aqui, né, do Big, que a gente descobriu que tinha turismo, por exemplo. Ó, notem que a ferramenta já nem funcionou, né, e aquele, beleza, ele mostra que o tamanho é 280, né, eu poderia vir aqui e colocar, por exemplo, vou trocar o user agent, colocar algo diferente, ó, teste, e vou exclude land, colocar aqui 280. Ó, note que ele está tentando fazer o teste, mas está tudo aleatório. Ó. Então ele traz tudo de forma aleatória. A gente não consegue ter um padrão nessa resposta aqui. Por quê? Porque eu poderia falar, não, vou limitar então só resultados 200, ou só o que tem tamanho X. Os tamanhos são aleatórios, os resultados são aleatórios. Então, se você executar uma word list, você não vai conseguir ter sucesso. Se eu fizer isso com o wfuzz, fica até mais fácil da gente entender. Ó. O wfuzz está executando e ele está dando um 403 para tudo, com tamanho padrão. Isso aqui normalmente é um comportamento de bloqueio, né, de forbidden. O 403 é forbidden, é proibido. E quando ele está trazendo tudo com o mesmo padrão, significa que está havendo um bloqueio do lado do web server. Esse bloqueio pode ser por conta de user agent bloqueado. Se você não entende o que eu estou falando, eu posso até fazer um outro vídeo depois falando dessa perspectiva do atacante, usando as ferramentas, explicando isso. Eu até tenho uma masterclass que eu fiz sobre isso, mas tem 1h30 só para explicar toda a base do HTTP e essas questões. Eu posso até depois fazer uma outra nessa mesma ideia, mas essa só foi liberada para a galera aí da promoção desse mês, beleza? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Se eu vir aqui para o wfuzz, ó, e colocar o user agent alterado, por exemplo, então eu falo que eu vou colocar um header automático aqui, ó, automático não, manual, né? User agent vai ser teste, ok? E fazer o teste aqui de novo. Notem que toda a resposta está vindo alterada, ó. Então a gente não tem um padrão de resposta, isso aqui é muito ruim, né? A gente não consegue, da perspectiva do atacante, saber o que realmente existe e o que não existe, ó. Por exemplo, ele fala aqui que retornou 200 para isso aqui, mas se eu tentar acessar isso aqui nesse web server, não existe, ó. Se eu vir aqui tentar acessar, não existe, é um recurso falso. Então, o atacante não tem mais nenhuma possibilidade, nesse caso usando ferramentas automatizadas aqui, para saber o que é válido e o que não é no servidor. Logo, se você tem um web server que está configurado fechadinho ali, com uma aplicação rodando em outro diretório, por exemplo, o atacante já não vai conseguir descobrir. Ou mesmo a sua aplicação, se ele tentar fazer uma descoberta de arquivos sensíveis na sua aplicação, levantamento de dados da sua aplicação, ele também não vai conseguir, porque ela vai ficar bloqueada. Se eu colocar isso aqui, o mesmo teste, por exemplo, né, dentro de... Vou colocar aqui turismo. Ó, a gente nem consegue. 8, 2, 1. Ó, ele tenta fazer os testes aqui, mas vem tudo aleatório. A gente não consegue ter um retorno. Sendo assim, a gente consegue ver que uma ideia super simples, né, de um script que simula a resposta de forma aleatória, já mata o atacante. E esse é o ponto que eu queria chegar, né, nesse vídeo, né, porque eu trabalho com segurança ofensiva, do lado ofensivo, mas também, se você tem o conhecimento da base, né, de como as coisas funcionam, você consegue usar esse conhecimento tanto para o lado ofensivo quanto para o lado defensivo. Tanto é que eu já tenho um bypass para essa técnica aqui, para essa mesma situação, e não é uma receita de bolo, né? Se você entender, na verdade, a lógica por trás disso, você consegue descobrir, dá muito trabalho, dá um pouco mais de trabalho, mas você consegue identificar algum padrão para você se aproveitar disso. E aí, uma vez que você identifica esse padrão, por exemplo, você pode ir lá e melhorar a defesa. Ah, então agora eu vou proteger esse ponto. E aí depois você descobre outra forma de bypass. Eu descobri 2 ou 3 formas de bypass. Isso aqui eu posso fazer isso num próximo vídeo para mostrar. Mas a ideia aqui foi mais trazer essa perspectiva. E para quem está curioso de saber como isso funciona, né, vou exibir aqui o conteúdo, por exemplo, do arquivo, né? Então eu tenho aqui, deixa eu abrir aqui o htaccess, né? E o htaccess é muito simples. Basicamente, ele fala o seguinte, ó, o que não existir no servidor de arquivo, que não for válido, tanto de arquivo quanto de diretório, ele vai
usar o que tiver nesse código aqui. Ele vai redirecionar para esse código aqui, hardesec.php. Esse código tem o código que gera a resposta para ser dada nessas situações aqui. Isso aqui, às vezes, por padrão, alguns sites que você acessar, ele vai redirecionar para uma página de erro quando você coloca alguma coisa errada, né? Então, aquela página é sempre padrão, mas aí se você sabe o padrão da página, você elimina ela e consegue descobrir. Nesse caso aqui, ele traz uma página que gera uma resposta aleatória, em todos os sentidos. Essa outra parte aqui do código, eu estou setando vários user agents, que é o identificador de quem está fazendo essa solicitação. As ferramentas, por padrão, elas têm o próprio user agent. Por exemplo, o GoBuster usa GoBuster, WFuzz usa WFuzz. Então, quando essa ferramenta executa, o user agent que vai na requisição é WFuzz, por exemplo. Se eu sei disso, eu posso criar uma lista gigante, né? Essa aqui é só um exemplo, eu posso criar uma lista gigante, bloqueando todos os user agents que eu considero malicioso. Com isso eu já vou matar bastante script kid, né? Pessoas que só executam a ferramenta, que não entendem o que está fazendo. Por quê? Não vai conseguir executar a ferramenta, não vai entender o que está acontecendo. A galera mais experiente fala, beleza, se eu acesso do navegador, mas no acesso da ferramenta, tem um bloqueio de user agent. Então, ele vai pegar um user agent de navegador, colocar na ferramenta e vai conseguir dar bypass nesse bloqueio de user agent, ok? Isso aqui é só para trazer um nível de segurança maior para essa ideia aqui. E outra coisa, nesse web server aqui, imagina agora se eu habilito, por exemplo, o Mode Evasive, que é um módulo que tem no Apache também para ele poder fazer um rate limit, né? Ou seja, eu bloqueio muitas requisições do mesmo IP ao mesmo tempo, em um determinado período. E aí você faz essa configuração também no web server, e isso vai fazer com que se alguém, mesmo que consiga fazer um ataque aqui, quando bater muitas requisições ao mesmo tempo, o servidor já vai bloquear o seu IP por X tempo. Então você já vai ter que ficar trocando de IP para conseguir fazer isso. Já torna a vida do atacante mais difícil. Se você instalar Mode Security ou um AF aqui também nesse web server, aí você tem um nível de hardening bem alto. O que eu vejo no mercado é que existe às vezes o rate limit, às vezes existe o AF, já é bem comum, né, de todas as aplicações terem um AF para ser uma medida ali. Alguns o AF já tem o rate limit, que já faz esse bloqueio. Isso é mais comum do mercado, mas isso que eu mostrei aqui de fazer essa aleatoriedade nas respostas, isso eu nunca vi, né? Então foi uma ideia básica, mas que funcionou muito bem. Então quem quiser contribuir com esse projeto aqui, vale a pena aí, só contribuir aí no GitHub. Eu acho que vai agregar bastante para a comunidade de segurança também, que quiser melhorar a segurança dos seus web servers. E não se preocupe, a galera do ataque, né, de falar assim, pô, e agora se a gente começar só a pegar casos assim, como que a gente vai fazer a numeração? Em um outro vídeo aí eu posso mostrar como que você faz o bypass disso, ou melhor do que isso, né? Melhor do que mostrar uma receita de bolo, é te ensinar a pensar, né? Te ensinar a entender o que você está fazendo para que você desenvolva seus próprios bypass baseado no cenário que você estiver atuando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha. Clica aqui, se inscreve no canal. Eu reativei o canal aqui, né? Então espero que vocês comece a se inscrever no canal de novo para a gente chegar aí a 100 mil inscritos. E aí vocês vão falar, pô, Longato, eu me inscrevi lá quando você tava com 45, hein? Agora a gente já chegou a 100 mil, hein? Quero ver aí, deixa no comentário aí também, ó. Coloca no comentário aí, me inscrevi com 45. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Até mais!